Bom, então agora vamos ao segundo vídeo dessa série. Se você não assistiu o primeiro, assista, porque você não vai entender nada do que tá rolando aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa técnica, tá? Isso que eu vou passar agora sobre esse método de precificação é para você entender como será feito o nosso teste de teoria, tá? De preço importa ou não importa. Então essa semana, talvez ainda no máximo semana que vem, eu estarei postando um vídeo mais aprofundado sobre essa teoria, sobre como eu precifico um ativo, sobre como eu analiso um ativo antes de comprar. Ok? Então não se preocupe se você não entender nada. Assista o primeiro vídeo, esse e depois o terceiro que vai ter. Esse segundo vídeo eu vou falar então sobre a teoria de Gordon resumida, né? Foi meio que uma teoria que eu criei em cima da teoria de Gordon, tá? Myron Gordon e Elisha Pyrrell. Foi criada em 1956 e principalmente nos Estados Unidos ela é conhecida como crescimento perpétuo, né? Pra gente aqui a gente conhece ela como fluxo de caixa descontado. É feito um cálculo sobre o dinheiro que entra no caixa da empresa, no caixa do fundo. Com isso a gente consegue precificar qual seria um preço ideal para ganhar aquilo que a gente quer ganhar durante um certo período de tempo. Em resumo, tá? Antes de eu estar explicando um pouquinho mais, discorrendo aí o que é cada detalhe, eu vou só resumir. Para encontrar um preço de um ativo, para você já começar a poder brincar enquanto deixa esse vídeo aqui, enquanto presta atenção depois, já pegar a sua calculadora, você vai pegar todos os dividendos que um fundo pagou para você durante um ano ou durante o que você acha que o fundo vai pagar nos próximos 12 anos. Você pode escolher aí uma média dos dois. Eu vou usar um exemplo aqui para você do ABCP, para você ter uma noção de como eu faço e eu já vou explicando em cima disso. O ABCP, ele tá num preço atual, no dia que eu tô gravando esse vídeo, de R$ 107,10, ok? O DI acumulado, né, os pagamentos acumulados dos 12 meses aí, resultaram em 6,35%. Então, se a gente pegar esse valor, 107,10, e fazer aí um vezes 6,35%, nós teremos o total de dinheiro que foi recebido durante esse período, durante o período dos 12 meses, né? Então 6,35% daria 6,80. O ABCP pagou 6,80 em 12 meses por seus acionistas, para aqueles que tinham uma cota durante os últimos 12 meses. Então agora que nós já temos esse 6,80, a gente vai pegar o 6,80 e dividir pela NTN, tá? E uma taxa de segurança. Vamos lá. Mas o que é a NTN? A NTNB é uma taxa, um título, né, de renda fixa emitida pelo governo e é o título basicamente o mais longo que nós temos, tá? É um título que é indexado à inflação e ele dá mais uma taxa acima da inflação. Você vai estar vendo aí na sua tela agora uma simulação direto do site do Banco Central, onde mostra que eu coloquei, né, fiz uma simulação aqui de R$ 100 no mês de abril de 2009 até março de 2019 com R$ 100. Isso mudaria o valor da moeda, ou seja, R$ 100 que valiam naquela época, hoje valem 176, né? Então para você ver que tudo avança, os preços das coisas vão avançando e por isso que às vezes você diz que as coisas antes eram muito mais caras, né? Hoje em dia você precisa vender uma casa para comprar um Kinder Ovo. Então é basicamente isso, é a NTN. Quando a gente vai para renda variável, a gente usa essa taxa como algo que, tipo assim, a gente tem que ganhar mais que isso, entendeu? Senão não vale a pena. Então a NTN hoje ela conta a inflação e dá mais aí, no dia que eu tô vendo hoje, ela dá a inflação, né? O IPCA mais 4,54, né? Então, além da inflação, que seria esse 176, durante esses 10 anos você estaria ganhando mais 4,54 por ano. Então você não tinha perdido poder de compra. A sua grana teria valorizado pela inflação e mais os 4,5. Quando a gente vai para renda variável, que era o que eu estava falando antes, a renda variável, querendo ou não, como ela mexe ou com os fundos, né, diretamente com aluguel, com contratos de aluguel ou com as empresas, ela diretamente mexe com a inflação, né? Então, se os produtos ficam mais caros, ela vai vender mais caro, a inflação. Então, assim, a gente não teria que calcular a inflação em cima dela, teoricamente. Então, esse cálculo que eu faço, eu pego a NTN, né, que seria aí 4,54 hoje, o mínimo, né, que a NTN dá mais a inflação, lembrando que a inflação nós já estamos colocando dentro do fundo, né, pelos seus contratos e tudo mais. Eu pego aí o 4,54 e adiciono mais uma taxa de risco, né, porque se eu ganhar o 4,54, seria mais viável eu colocar uma renda fixa. Eu uso, particularmente, na faixa dos 2 a 3%, depende então do fundo, depende do imóvel, depende da gestora, né, alguns eu aceito receber um pouco menos agora, porque eu acredito que no futuro os aluguéis vão aumentar e tal, ela vai fazer uma boa gestão, e alguns outros que eu realmente entro meio que duvidando de alguma coisa, eu aumento essa taxa de risco para que fique então mais dificultoso. Eu entendo que para entrar nesse fundo eu preciso pagar, né, um pouco menos para valer a pena. Então, voltando ao nosso cálculo, eu pegaria o 6,80 do ABCP, que foi o cálculo que a gente fez somando todos os ganhos do ano que o fundo pagou, dividiria então pela NTN, 4,54, mais a taxa de risco. Eu vou usar 2, tá? Mais 2%, então eu usaria aí 6,54% para você entender
entender. Então eu pegaria o 6.8 e dividir por 6.54. Daria 1.03, você multiplica por 100. Daria então aí o preço ideal nesse cálculo, né, para você comprar o ABCP. No dia que a gente está fazendo isso aqui, o ABCP está na faixa dos 107. Então, para mim entrar nesse fundo, eu teria que esperar ele cair até 103,98 para que valesse um pouco a pena, entendeu? Então, eu fiz um cálculo com o dinheiro que vai entrar para que eu tivesse então essa precificação, esse preço ideal. Gente, antes que vocês saiam me xingando, antes que vocês comentem, cara, eu sei que existem milhares de outros tipos de formas de analisar, eu sei que é algo muito simples, existem outros fatores, eu sei, eu entendo, eu já faço isso há 10 anos. Eu tô dando um exemplo para vocês, principalmente, depois você vai entender a minha forma de analisar por completo, mas para esse caso a gente vai usar para teste de teoria. A gente vai testar se preço importa ou não, calculando o preço. Então você vai entender no próximo vídeo, onde eu vou falar que os fundos que a gente pegou são fundos mais sólidos e a gente vai aguardar os preços dele bater nessa teoria, bater nesse cálculo pra gente conseguir comprar, ok? Eu espero que você tenha entendido. No próximo vídeo aí, conforme for passando os vídeos do teste de teoria, você vai entender mais como eu faço, tá? Então, mais uma vez, não faça só isso e saia comprando, tá? Exige muito mais, tem muito mais coisa. Eu apenas tô dando esse cálculo pra você brincar aí um pouco com seus fundos, com fundos que vocês têm, pra também já ter uma noção, uma base de precificação de ativos, tá? Tem muito mais teoria, muito mais tipo de fazer, mas esse é um deles e esse é o que eu uso pra mim, inicial da minha análise, ok? Fica com o próximo vídeo aí que nós vamos falar então sobre a carteira.